vou sair para poder a Cris entrar. Ah, tá. Você vai Eu não sei. sair? Eu preciso Tá. sair. Você me tira ou eu saio? Deixa eu ver. Acho que é melhor você sair, Raquel. Talvez se eu sei sair. Tá. Ah, que delícia receber você. Tudo bem, Maíra? Cris. Graças a Deus, tudo certo. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Hoje a gente recebe na Apus Dance, o nosso perfil no Instagram, esse grupo maravilhoso que é o grupo Passos do Barroco. Mas, primeiramente, feliz Dia Internacional da Dança para todo mundo. Gente, que maravilha. Estou muito feliz de receber. Essa é a nossa Maíra. A Maíra estudou dança barroca com Beatriz Mansano, é isso? E ela é bailarina, professora, estudou com a Beatriz e ela está aí com o grupo Passos do Barroco. E já já nós teremos também a Raquel Aranha, que é violinista e mestre de dança barroca. Ela estudou na Holanda e na França, gente, o pessoal é incrível. E eu vou já já passar a bola para esse pessoal lindo aí, mas primeiramente eu queria agradecer você, Maíra, e também a Raquel por assim doar esse tempo para a gente. A gente agradece o espaço e muito obrigada. Vamos conhecer e conhecer cada vez mais a dança e dançar cada vez mais. É, e eu faço esse convite para vocês apreciarem perguntas, tudo que vocês quiserem. A gente fez assim uma provocação, porque de início a gente vê aquele trabalho incrível e a gente não entende, né? Nossa, mas isso é dança barroca? E tá aí esse pessoal para explicar um pouquinho para a gente e para dar um pouco de qualidade e história de vida. Vamos lá, então? Beijinhos. Perguntas aqui, viu? Perguntas todas, todas, todas. A gente vai deixar gravado aqui para vocês, tá bom? E agora eu chamo com vocês Raquel Aranha. Até logo mais. Pronto. Tá me ouvindo bem? Sim. Vocês estão Sim. conseguindo ouvir bem também? Está Ah, me o seu ouvindo bem, microfone está Raquel? um pouco baixo, mas eu vou aumentar o meu aqui. E Melhorou? Deixa agora, eu ver. Bom, acho que tá bom, né? acho que melhorou. Isso, acho que sim. Bom, então a nossa conversa, né, Maíra, a gente vai falar um pouco sobre esse Internacional da Dança, que é porque a quem ele é atribuído, né? Que é o Nover, que é o Jean-Georges Nover, que é esse coreógrafo francês, bailarino, e que foi, enfim, um dos artistas muito importantes para, na sua época, trazer inquietações em relação à arte, que ele mesmo trazia, né, a qual ele também trabalhava, que era os balés, que depois a gente conhece como balé romântico, mas que começou a ser ali, né, no final do século XVIII, ser elaborado, né? Então, mas por que então? Dia 29 de abril de 1727 nascia o Nover, né? Que é esse considerado reformador da dança, né? Todo mundo me escuta bem aí? O pessoal que está assistindo? Se quiser falar alguma coisa em relação ao microfone, pode falar, porque a conexão também está variando, tá bom? Bom, então, qual que é a questão? O Nover, ele traz, nas cartas, ele escreve uma série de cartas, 15 cartas. É publicado em 1760, 15 cartas sobre a dança. E nessas cartas, ele traz um monte de inquietações da sua época, né?
Por exemplo, ele critica que a dança ela estava subordinada à música, que a dança tinha um modelo muito congelado, que o tipo de arte da época não permitia que o bailarino se fosse expressivo. No fundo é isso, né? Então a gente está no final do século XVIII, em que todas as artes começam a ser questionadas. A forma como elas eram feitas até então. Então havia modelos muito estabelecidos, né? E para a dança e para a música existiam modelos muito fixos em relação e que respondiam, né? Àquela criação das academias, a Academia de Dança de 1661, a Academia de Música que foi criada depois da de dança, né? Isso tudo sob o reino do Luís XIV, né? Então esses modelos congelados para o final do século XVIII começou a não ser muito aceito, né? Então, o que a gente tem no final do século XVIII e o Nover traz para a gente? Esse momento de inquietação. E que é o que a gente passa hoje também, né? Então, toda essa inquietação vai ser, de alguma forma, traduzida em arte. Ou como o artista percebe as transformações do mundo, né? Então, no final do século XVIII também temos um mundo em transformação. Uma sociedade que começa a se transformar e que acaba, inclusive, ruindo, né? A gente sai da monarquia e vai para a Revolução Francesa, que quebra aquele sistema, né? Uma nova sociedade nascendo, que é a sociedade de burgueses, que podem pagar para assistir o espetáculo. Então, ele sai de dentro da corte e começa a ganhar os espetáculos de forma pública, pública no sentido de pago, né? Então, todas essas alterações fazem com que as artes vão se transformando, porque elas já não respondem mais às mesmas pessoas que estão assistindo, ao mesmo contexto, aos mesmos modelos, né? Então, eu queria mostrar uma coisa para a gente ter uma imagem do que incomodava tanto o Nover, né? Por exemplo, essa imagem aqui. Não sei se dá para ver bem, se vocês que estão ouvindo veem bem essa imagem. Isso aqui é uma partitura de dança do século XVIII, que é feita segundo a notação que se chama Fourier, né? E dá para desativar, Maíra, os comentários? Sim, vou tentar achar aqui onde eu consigo. Tá. Bom, enquanto isso eu vou falando, essa imagem que é muito bonita, né? É muito interessante. Isso aqui é uma anotação de uma coreografia de uma página, porque a coreografia era umas 8, 9, 11 páginas, né? E essa anotação que é o sistema Fourier, né, que foi desenvolvido ali sob o reinato de Luís XIV, ele traz uma conexão muito exata entre música, que vem escrita em cima, e dança. Então, o número de compassos de música que tem em cima corresponde ao número de compassos de dança que é executado aqui, no caso por duas pessoas aqui, tá? Uma mulher e um homem, ou personagem feminino e masculino. Então, esse casamento muito hermético entre música e dança é como se fosse um zíper, né? Tem dois braços, então tem a dança e a música, e eles estão tão entrelaçados como um zíper. E ele se incomoda com isso. Então eles começaram a perceber que isso era tão hermético que não era possível a dança se destacar disso. E o que Nover propõe? Que aconteça isso, ou seja, que os troncos se mantenham, porém de formas paralelas e não tão fechadas, né? E nesse modelo aqui, que é o do Fourier, que é o auge do século XVIII, século XVII e XVIII, temos esse tipo de relação entre música e dança, que é o que a gente pesquisa bastante no nosso grupo do Passos do Barroco, né? Essa relação entre essas artes. Então, isso é uma das coisas que ele questionava. Ele falava, não, isso está demasiado, né, fechado. De forma que a gente, por exemplo, para essa coreografia, temos a música, toda a parte musical feita, ó, né? Então, essa música aqui toda é desenvolvida para corresponder exatamente a essa coreografia. Então, esse tipo de casamento extremamente
entrelaçado começou a incomodar. Ele atendeu a um tempo, até então tudo bem, mas aí começou a não funcionar mais. Bom, o que que acontece? Música vai ter que mudar, dança vai ter que mudar, o cenário muda, toda a arte do espetáculo começa a ser basculada, né? Uma outra coisa que o Nover fala, que é muito interessante, que tudo tem a ver com a expressão, com a necessidade das artes serem expressivas, né? Isso é um novo conceito que surgia, né? Até então não se falava em expressão, falava-se em mover os afetos, que é um outro conceito, né? Uma das coisas que ele criticava, e a Maíra vai falar bastante sobre isso, é o uso de máscaras. Então, como é possível um bailarino estar na sua plenitude da sua expressão se a gente não pode ver o seu rosto? Se ele não usa o rosto como expressão? Que vem, inclusive, das artes cênicas, né? Essa busca pela expressão através da fisionomia já era muito forte ali, vindo para o tronco das artes cênicas. Então, a dança bebe dessa revolução feita também pelas artes cênicas e Nover fala, tira a máscara. E aqui tem uma imagem que mostra uma máscara, né? Um personagem de um balé que usa a máscara. Então, como fazer com que esse personagem seja expressivo se a gente não vê o rosto dele, né? E o que o Nover propõe, então? Outro tipo de gestual, de movimento que traga essa verdade do momento, do instante, de forma expressiva. Então, começam a surgir esse tipo de cena, né? Então, tenho aqui um personagem em prantos. Ele começa, então, a mostrar que é possível que o corpo todo, e todo o vestuário, o cenário, tudo traga um outro tipo de, de, de atuação. No fundo é isso, né? Então, é essa inquietação que o Nover traz e que tem muito a ver também com aquelas balanças entre técnica e expressão. Então, se a técnica é só uma arte mecânica, não serve mais. Não serve para aquele questionamento dele, né? E eu acho muito importante que o Nover, na época dele, ele fazia parte desse momento de inquietação. Ele trouxe isso através das suas cartas, né? E também das soluções que ele ia promovendo, né? É claro que o Nover não era o único, né? Existiam outros coreógrafos e outros pensadores da arte da dança, né? Mas ele ficou sendo o célebre reformador da dança, né? Não sei se quer falar alguma coisa, Mairinha? Eu acho que eu vou puxar o gancho um pouquinho depois, que eu vou Tá. falar um pouquinho sobre a história da dança e aí eu puxo para as coisas atuais, assim, que a gente pode pensar um pouquinho. Isso. É, porque a ideia dessa conversa de hoje é trazer como que o Nover, que é o cara que traz o nome, por quê, né? O reformador da dança, o que que ele traz de atualidade para nós, né? O que que é essa inquietação que na época dele basculou tanto a arte da dança, né? Como que hoje ela também se repercute, né? Não só hoje, mas ela vem se repercutindo. Tudo tem a ver com essas transformações dos nossos momentos, né, históricos, que vão trazendo através da arte, né, essa compreensão do mundo, essa percepção do mundo, né? E uma outra coisa que eu achei interessante quando eu estudei sobre o Nover é que ele falava muito da importância de se formar quadros. Então, toda aquela movimentação, ela tinha que ser perceptível de forma que ela fosse impactante, que fosse expressiva, mas que ela tivesse um equilíbrio também. O Nover, ele não fala totalmente de uma liberdade plena, entre aspas. Ele fala de um equilíbrio, ou seja, que não houvesse a rigidez que ele considerava que era a arte anterior, né? Mas que trouxesse o bailarino mais para o foco do momento, ou seja, que a atuação do bailarino fosse um ator. O bailarino deixa de ser um executor das coreografias escritas, como aquela que eu mostrei, né? Essa aqui, né? Ele deixa de ser um executor técnico dessa linguagem para ser alguém que cria também. Então, o bailarino passa a ser um coadjuvante da criação. Nesse outro contexto que a gente está falando até agora,
O bailarino não é um coadjuvante, ele reproduz com muito conhecimento, né? E muita habilidade essa técnica que responde a esse tipo de linguagem, né? Já com o Nover, não. Ele vai falar, não, eu quero que o bailarino atue, eu quero que ele seja um ator, eu quero que ele traga expressão, verdade, impacto, né? Que seja através da emoção. Eu acho isso muito, muito, muito interessante. E E claro que muito a atual, música, né? hã? Desculpa. Não, e muito atual, porque essa também E é uma muito atual. discussão que a gente vai falar hoje, assim. Isso. Então, só para encerrar minha parte, só para falar que então a música, ela também, então, assim como ele queria que esses troncos eles fossem, né, separados, antes eram muito assim, ele quer que mantenha uma relação mais de independência. E a música também responde por isso. Então, no vídeo que a gente compartilhou, é de uma ópera balé, né, do Rameau, que é um dos compositores também do auge do barroco francês, que começa também a colaborar no sentido de como a música pode responder também a essas transformações, né? Porque a dança vai se destacando da ópera. Como vai se destacando e virando um gênero próprio, o balé, a música tem que responder a esse novo gênero que surge, né? E o Uhum. Rameau foi um dos que atuou muito nisso. Foi muito importante como compositor francês, que trouxe, através da sua música, uma grande colaboração para a transformação que se via, tanto na dança quanto na música, nas artes do espetáculo, né? Então foi por isso que a gente também partilhou aquele vídeo, que é uma obra muito bonita, impactante, do Rameau, que se chama Les Ans de Galante, de 1735, né? E que colaborou também com o Nover. Então essa que era a minha contribuição que eu queria dar para vocês, assim, um pouco do histórico, né? De onde que vem esse Dia Internacional da Dança, de que referências ele parte. E agora eu passo a bola para a dona Maíra, ela trazer para o nosso presente, né? Para os nossos contextos modernos, essa inquietação. Por que a dança por que é tão inquietante tudo isso, né? E como hoje isso se revela para nós através de alguma busca, no fundo é isso, né? É uma busca. Então, ó, vou só fazer um panorama histórico bem rápido, só para a gente se saber onde a gente está agora, né? Então, Uhum. vou pensar na história um pouquinho que segue a história do balé clássico, mas vai trazendo as mudanças até a gente ver o jazz, as danças urbanas e outros estilos, assim. Então, vamos já passar dessa época, né, do Rameau e vamos até o balé romântico, sem muitos detalhes. Depois do final ali de 1800, no começo do século XX, que é 1900, começa em 1901, a gente vai ver que começam a ter muitos artistas, muitas transformações, porque o mundo também está mudando de novo. E aí tem muitos artistas, principalmente das artes visuais, da música, da dança, que eles começam a quebrar um pouco do que era a dança romântica, o que era pensado na época, né? Então, eu vou trazer um Uhum. exemplo aqui, que é a Isadora Duncan. Ela foi uma bailarina nos Estados Unidos e ela tinha uma dança que trazia muita liberdade. Ela dançava junto com as músicas, música clássica, assim, da época, mas ela rompia, né, com o que tinha no balé antes. Então ela dançava de túnica, as pessoas conseguiam ver o corpo dela muito mais. Ela dançava descalça, que era algo já muito impressionante. Ela tinha uma vida que era considerada é, errada socialmente, assim, né? Ela não se comprometeu com a questão do casamento. Então ela tinha uma vida muito diferente e a arte dela também trazia isso. E ela dançava o que ela sentia, né? Depois, isso é nos Estados Unidos. Depois a gente vai ver também na Rússia ali o que aconteceu com o balé clássico, né? Que tem um grupo chamado Balés Russos do Diaghilev, que foi uma companhia de dança muito inovadora.
Então, para vocês terem noção, o Picasso chegou a fazer cenário, a Coco Chanel chegou a fazer figurino, tiveram muitos coreógrafos que romperam muitas coisas, e a ideia desse grupo, dessa companhia, era viajar pelo mundo, trazendo o que era do balé, já que eles, pelo contexto social do país, eles não podiam se apresentar no próprio país. Então, eles faziam turnês, chegaram a se apresentar na América do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Então, e alguns bailarinos dessa leva, assim, acabaram ficando também pela América do Sul. Então, isso também contribui para a dança que a gente tem hoje. Tem a Martha Graham, que, né, a Cris, com a formação dela e tudo mais. A Martha Graham foi um rompimento muito grande também, né? Porque ela usava um pensamento de dança que tinha a ver com a expressão das pessoas, e ela usava o movimento do corpo dela, ela usava coisas no chão, né? Movimentação no chão, ela usava a contração e o release para fazer com que o corpo ficasse expressivo de uma maneira diferente que o balé clássico não alcançava, vamos dizer assim, né? E ela constrói, né, toda uma estética e tudo mais. Então a gente vai vendo vários rompimentos, né? E vai pensando, uma pessoa rompe o que estava antes e a outra já rompe um pouco mais. E vai rompendo, rompendo. Então, isso que a Raquel falou, por exemplo, né, do zíper da música e da dança, a gente tem o Merce Cunningham, que ele era um bailarino, né, um coreógrafo, que ele pensava suas produções como algo do acaso. Então, a música e a coreografia, a dança, o acaso fazia com que elas se juntassem. Então, ele montava a coreografia, o músico que ele trabalhou durante muito tempo, que era o John Cage, eles juntavam, né, na hora, assim, o que acontecia, e era o destino, né? Era uma das possibilidades que esse grupo tinha. Então já era diferente, já não era uma música feita para aqueles movimentos, ou Uhum. um balé, uma dança que tinha uma história como o balé romântico, que era, né, tinha as fadas e tudo mais. Depois disso, a gente vê na década de 60 uma quebra ainda maior. Em todo o contexto mundial, já às vezes não se usa mais música, a expressão do corpo é muito mais interessante, a experiência, vamos sair dos palcos, né? Então tem a Judson Church, que acontece lá nos Estados Unidos, em Manhattan, né, em Nova York, e eles acabam criam várias coisas, e também tem o contato. Uma das coisas que acaba saindo dali é o contato improvisação, que é uma técnica de improviso. Então, se dançar com o improviso também já vai sendo rompimentos, rompimentos, rompimentos. Tudo Uhum. isso, só lembrando que muita coisa ficou de fora. Muitos estilos de dança, Uhum. muitos outros tipos, porque esse é o convencional, né? Uma história da dança mais convencional. Uhum. Então, a gente vai tentar pensar, assim, sobre algumas questões que o Nové traz e que é atual para a gente, assim. Por exemplo, isso da técnica ser muito virtuosa, mas e a expressão? Onde fica, né? Uhum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa dá 15 giros. É bonito, é maravilhoso, né? Uau, como ela fez isso. Mas acaba aí. O que Uhum. que tem de mais, né? Se ela faz, nossa, tem 15 pessoas dançando muito, muito perfeito. Mas o que que tem de expressão? O que essas pessoas estão querendo dizer? E isso o Uhum. Novelli estava falando, né, há muitos anos, né, séculos atrás, e que até hoje a gente pode Uhum. pensar que a gente está caindo no lugar que ele não gostaria, talvez, que caísse e que perdesse o poder de expressão da dança, assim. Uhum. Então, esse é super virtuoso, né? Quanto mais alta a perna, melhor. É lindo, mas o que que tem de expressão, né? Nesse tipo de movimento? Também a gente pode pensar
sobre as grandezas, né? Tudo ser muito, muito grande, aí a pessoa, a dança em si vai ficando cada vez pequenininha, assim, né? Não tem... Vai perder, se perde, fica tudo muito bonito aos olhos, mas e o poder da expressão da dança fica onde, assim? São perguntas Uhum, que eu tô jogando e eu acho que tem relação com o que ele falava, assim, né? uhum, A relação da música, né? Que é muito. Como que a gente não. Que usam esse termo, né? Depender da música, mas fazer com que a música e a dança elas cresçam juntas, fiquem muito mais expressivas juntas. Como fazer isso, né? E também, deixa eu pensar. Quer acrescentar alguma coisa, Raquel? não, eu estou pensando aqui que eu acho que, inclusive, essa tendência que começa lá atrás, no final do século XVIII, de separação dessas artes, né? Ela ocasiona muitas transformações, né? E isso não Uhum, é positivo ou negativo, é um fato, né? Elas vão realmente mudando, 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 até o ponto que, se eu não me, é que eu não lembro o nome, se eu não me engano, eu vi uma coreografia que se dança ao silêncio. Então não existe mais a questão da música enquanto suporte para uma arte de expressão corporal. É possível também se uhum, dançar o silêncio. Isso também é expressão, né? Então eu acho que esse tipo de separação, ao mesmo tempo, permite ah, que as artes elas evoluam nelas mesmas, nos seus domínios, né? De forma que elas fiquem ao ponto de serem extremamente autônomas, né? E, uhum, por outro lado, também criam dificuldades, porque quando nós, por exemplo, como músicos, nós vamos tocar e fazer essa ponte com bailarinos, muitas vezes fica difícil a gente relacionar conhecimentos que já se afastaram há muito tempo, né? Então, a uhum. gente sabe, por exemplo, a gente fala bastante, né, no meio dos músicos, a contagem para o bailarino, que a gente ouve muito, é em uma frase de oito. Oito, né? E a gente fica pensando, mas oito, a música não necessariamente tem uma frase de oito, não necessariamente tem um compasso que leve a uma frase de oito, mas o bailarino é assim que ele memoriza as suas frases e as suas contagens. Então, assim, essa dissociação, que eu acho que por um lado é muito, muito interessante, porque ela Uhum. permite essa expansão mesmo, né? E por outro lado, ela fica tão destacada que depois a gente fica com dificuldade de conversar quando é o caso de tentar colocar pontes novamente, né? Mas o que eu acho, ah, assim, pode colocar. Vamos ver se o pessoal tem perguntas. Tem alguma Sim, pergunta aí? Você tá sim. vendo? Não. Aí, vamos ver se tem alguma pergunta do pessoal, porque a gente está falando isso sobre como é cíclico, de tempo em tempo tem essas inquietações e que a arte vai Uhum. respondendo a essas inquietações, né? E de forma a ou aproximar mais ou a separar, e elas ficam um pouco nessa Em sanfona, movimento. né? No Uhum. movimento de aproximação e separação, que eu acho que faz parte também do desenvolvimento da arte, né? Às vezes ela se Uhum. aproxima até mais de outras linguagens e não mais, né, das que foram divorciadas. Então tem um divórcio e olha-se para outros parceiros. Às vezes se volta para as mesmas artes anteriores, né? Sim. Mas eu acho isso Só pra... muito. Fala. Não, eu ia falar um pouquinho das máscaras, né? Sim, sim, Que fale. esqueci. É muito interessante quando não sei, é que eu também não sei se o pessoal que tá vendo conhece a dança contemporânea, mas tem não é uma brincadeira assim, faz cara de dança contemporânea, né? E a pessoa fica completamente neutra, como se ela tivesse com uma máscara neutra. Claro, cada um vai, vai trazer Sim, o que precisa no trabalho, às vezes precisa da sua máscara neutra, referência. Uhum, mas às vezes também pode se cruzar um pouco mais as coisas, né? E o poder expressivo também vai para o rosto, né? O movimento, o rosto também é corpo, que também é movimento, né? é, Então, uhum, trazer várias possibilidades de expressão. uhum, Uma pessoa que trabalhou muito bem foi a Pina Bausch,
né? Ela fez a junção do teatro com a dança, e Uhum, os trabalhos são muito bonitos, são muito interessantes, e a máscara ela faz parte muito bem do que acontece em cena, assim, né? uhum, Então, isso da máscara também é mais um fator de potencial, né? uhum. Ó, a Cris está perguntando aqui que o Noverre nasceu dia 29 de abril. Isso Por é, isso por que isso, o dança. porque ele nasceu no dia 29 de abril e é um dos reformadores da dança, né? Então, por isso a data ficou marcada pelo seu nascimento, né? É isso mesmo. Amo a Pina também, acho incrível. E curiosamente também eu vi um balé que ela coreografou, achei de uma beleza. Ela coreografou a Eurídice do Gluck, que também é um compositor do final do século XVIII que trabalhou com Noverre. E me pareceu tão Hum, bonito isso, porque assim como o Noverre na sua época, ele propunha o que ele chamou de balé de ação, que era para trazer essa atuação do bailarino como ator, né? Assim como ele faz isso e traz uma cena totalmente diferente do que era se habituava a ver, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, no século XXI, a Pina faz essa. Acho que foi século XXI ou foi século XX? Agora eu já não lembro. 20, né? Acho que foi no 20 20. que ela Uhum. faz. É, que ela traz essa coreografia. É de uma beleza, porque a música era a música que o Nover conheceu, ou seja, da época do Nover. Só que ela traz também com toda a sua bagagem e suas inquietações e suas reformas também. Ela é uma grande reformadora da dança, né? Traz para Uhum. uma linguagem completamente moderna uma música do passado, que é o que a gente viu no vídeo também, né? Esse vídeo que a gente Sim. compartilhou, que é com a Cris, ela colocou numa forma super sucinta e muito bom, né? Justamente traz isso, assim, uma música do passado, mas com a linguagem do presente, com aquelas pessoas dançando com corpos completamente diferentes, ou seja, a dança não está atrelada a um tipo de corpo, a um tipo de movimento, a um tipo de fisionomia, né? A dança, ela é muito maior do que aqueles aspectos congelados, né? E achei muito Uhum. bonito. Então, ver também a Pina trabalha com isso, né? Com corpos diferentes, com pessoas, inclusive, de mais idade. Eu achei muito bonito isso também, porque traz. Isso é muito mais para nós verdadeiro e mais impactante, né? Do que Mais trazer um certo honesto. tipo. E assim é verdadeiro, porque tá no nosso cotidiano, essas pessoas que estão dançando em cena, a gente se reconhece mais, tem mais a ver conosco, né? Do que colocar num tipo de realidade e de contexto que a gente não se identifica muito, né? Uhum. A Cris falou alguma coisa aí. Ah, vou ler aqui. Falasse sobre a experiência da Beatriz, que faz a relação, ponte e o confronto, né, entre o barroco e o moderno. Acho que Ah, a gente pode. a Beatrice, ela não é exatamente um confronto, mas ela traz justamente elementos desse tipo de coreografia e de movimento do barroco, né? Ela faz uma releitura e ela propõe uma outra, aliás, eu não diria uma releitura, uma transformação. Ela pega alguns elementos que têm a ver com essa técnica nos é transmitida através de tratados, né? A gente consegue ler sobre isso e recuperar essas indicações de movimento. É claro que tudo é uma aproximação, né? A gente não pode falar que a gente faz uma dança barroca como era. E nem faria muito sentido falar nisso, porque fica muito anacrônico, né? Mas a Beatriz, ela tem uma grande bagagem, como pesquisadora também, além de coreógrafa, né? E bailarina. Ela tem uma grande bagagem também nesse universo da que a gente chama de dança barroca, mas é a belly dance, né? Seria a dança bela e que é um termo da época, né? E ela traz isso através da sua companhia, né? Com leituras muito, muito interessantes, né? Também é um outro trabalho a ser visto na internet, o trabalho da Beatriz Massan. Ela faz coisas incríveis, inclusive ela coreografou aquele balé, né, de aniversário da Opéra de Paris, né? E lindíssimo, com música também do barroco e com propostas de movimentos que trazem um pouco do que seria, né, os movimentos
que estão nos tratados, né? Mas para uma linguagem completamente moderna, um figurino completamente moderno, a ideia de Exatamente. fraseado e tudo, né? Incrível. Quando eu tive o contato com ela, foi muito bonito porque ela, além de ser uma pessoa, né, muito incrível, ela também falava, era muito contemporâneo o jeito que ela falava daquilo. Então ela tinha um carinho, um respeito muito grande, mas ela conseguia trazer toda aquela bagagem de tanto tempo atrás, né, que se estuda para hoje, assim, você se sente dançando Exatamente. com os conceitos daquele momento, assim, por exemplo, a presença, né? Você tem que saber que você estaria num salão e que você estaria sendo visto de todos os lados. Então, não é só a parte bonita da frente, você tem que estar. Como é que se você estuda essa presença, né? Porque o tempo inteiro você está dançando, a dança faz parte da sua vida naquele momento, né? Então, o jeito que ela trazia esses conceitos eram muito interessantes e você não era algo rígido, né? Ela não traz essa rigidez, ela quer que a dança se expresse dentro dessa maneira dela ver a dança com os Uhum. conceitos da belly dance. Foi uma É, foi experiência muito muito lindo, né? interessante. E eu achei muito lindo também que a Beatriz, ela traz, o ponto de partida dela até para o aquecimento na aula é o andar. Então, que era algo muito claro nos tratados de dança do século XVIII, que a primeira coisa a se fazer é saber andar, como andar, né? Então, ela faz a gente se deslocar no espaço, né? Andando, né? Para perceber a pulsação, para também perceber a troca de peso, né? Como você desloca Uhum, o peso de enfim, entre os membros inferiores é muito interessante. Isso é um princípio que está lá atrás e que não é abandonado e que está ainda, uhum, né? Na própria consciência do corpo e do movimento, né? Eu achei muito bonito esse trabalho dela também. Eu vou colocar aqui o site da Beatriz para vocês olharem, uhum, porque é um trabalho maravilhoso. Fetos, Fetes Galantes. Primeira parte da audição da Graham era o andar. Pois então. E então, Cris, um dos primeiros capítulos dos tratados de dança do século XVIII é como andar, né? Isso ficou ainda no século XIX, nos tratados que a gente encontra também de dança, falando sobre o andar, como andar, que até o ato que a gente acha algo tão espontâneo, mesmo assim ele precisava de uma atenção, de uma percepção, né, de uma consciência, e ele vem sendo elaborado isso desde lá atrás, né? É muito interessante. Então, vou colocar uhum. aqui, fetgalantes.com. Então, tá aqui nos comentários, dê uma olhadinha. Entrou? Entrou. Fet Galant. É muito bom. O trabalho da Beatriz Massan, não só com repertório de músicas barrocas, quanto não barrocas, claro. E é essa linguagem, essa fusão que ela faz de elementos do passado e do presente, né? Uhum. Tem alguma pergunta, talvez, que a gente possa responder? Porque a gente vai já encaminhando para o final. Então era Uhum. importante responder alguma. Não sei se você tem aí alguma. Talvez alguma pergunta até do próprio vídeo, né? Deixa eu só ver aqui o que o pessoal falou. A gente falou do Gluck, né? Que era um dos compositores que a Pina Bausch usou para fazer uma leitura belíssima da Eurídice. E o Gluck era também considerado um reformador da ópera. Então, assim, na época, Gluck reformando a ópera, a música. Noverre também reformando a dança. Então, esses artistas, né, juntos, cooperando aí, fizeram com que deram espaço para que novos gêneros de arte surgissem. No caso, o balé de ação, os balés pantomimos, que era assim a nascente daquilo que depois se desdobra nos balés românticos de repertório, né? Que por sua vez depois é quebrado também, né? Ou seja, a gente vive ciclos de quebras e de construção, né? Isso faz parte e é importante que seja assim, que a gente não Uhum. congele no tempo, né?
mas que a gente conheça o tempo, porque ele explica muito o que a gente vive hoje, né? Uhum. Mas que a gente não se Exatamente. congele no tempo, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ahn, Pina inspiradora, exatamente. O que mais? As propostas de. A Clara, que também é do Passo do Barroco, fala: as propostas de Nover continuam atuais, para refletirmos sobre a dança que queremos, sobre como se expressar por meio da dança. Exatamente. Então, todas essas inquietações trazem novas formas de estar no mundo, né? De perceber o mundo, de atuar no mundo, de transmitir a arte, né? E eu achei muito bonito o vídeo que a gente viu, que a gente partilhou, que traz esses corpos urbanos de pessoas que são do hip hop da França. Quer dizer, o contexto é o gueto da periferia da França. São, em sua maioria, olhando o vídeo, tem muitas pessoas que são negras, que trazem também um outro tipo de corpo, de movimento, de História, né? realidade, de história, de bagagem, enfim. E isso é tão bonito, porque é isso, né? É assim, como olhar para a realidade que nos cerca e perceber como a arte ela é potente para passar uma mensagem. Então, eles dançam sobre uma música que é do passado, que é de 1735, e na minha opinião foi uma das coreografias mais bonitas que eu vi, usando uma referência musical que é tão longe de Uhum. nós, mas que traz uma força, né? Uma potência É de. muito bom. É muito bonito, né? Eu achei isso assim de uma beleza, é muito verdadeiro, é muito impactante, né? Gostei E é o demais. melhor do humano, assim, né? De potencializar o antigo com o agora né, as coisas vão para frente, assim, é muito bonito, né? E eu acho que lindo também, sabe o quê? A gente está falando de artes que são completamente distantes no tempo. Então, como uma arte que é lá de trás pode ser ainda tão verdadeira hoje? Isso é que é lindo também, ou seja, os artistas continuam conversando, apesar de estarem em dimensões diferentes. Então, a gente tem alguém do passado ainda, sua arte ainda dialogando com o presente, é muito bonito, né? E essa nossa arte de hoje também vai dialogar com outras que virão daqui a um século. Sim. Então, assim, eu acho muito bonito isso. Vocês fizeram um workshop de dança barroca em novembro. Queria, por favor, comentasse sobre trazer esse trabalho, que pode inclusive ser para diversos estilos independentes de experiência. Sim. Quer falar, Mairinha? Acho que pode, você vai, se você é de uma área, né, e faz uma oficina, um workshop, com algo que você acha que é distante, que não tem, mas, sei lá, isso é muito mais perto do balé, né? Não tenho nada a ver com isso, mas na verdade você pode aprender, pode ter ferramentas, assim, como é que essa área aqui faz a relação com a música? Como é que essa área aqui faz a relação com o espaço? Você vai Uhum, sempre revendo as coisas e vai tendo novas ideias que pode ser dentro do seu próprio estilo, né? Independente de qual seja, mas é uhum, muito potente, assim, porque você acaba absorvendo aquilo, se você transforma e aí você coloca no mundo de uma outra maneira e que as coisas vão se alimentando, assim, né? Isso, por exemplo, uhum, o vídeo que a gente viu, por exemplo, o uso que eles fazem da música junto com as suas movimentações é lindo, né? uhum. É muito interessante porque junta, né, algo tão antigo com algo tão presente e importante, mas de uma maneira que as coisas ali se respeitam e que se potencializam. Pô, incrível. Incrivelmente, exatamente. É que no fundo eu penso assim, o artista, qualquer que seja, né? Eu acho que o artista, a gente amadurece quando Sim. a gente se abre para absorver o que está no nosso entorno, né? Então não significa copiar alguma coisa, não significa Uhum. congelar alguma coisa e nem achar que algo é melhor do que outra coisa. É saber que tem tantas possibilidades
que nós, como artistas, necessitamos desse material, né, Uhum. que é mutante. A arte é mutante, ela nunca vai estar congelada. E isso que é a sua potência, ela é completamente transformadora e transformante, né? Então, assim, a gente estamos atuando dentro dela e ela atua em nós. Então, é importante estarmos abertos, como esponja mesmo. Então, ver aquilo, ou seja, fazer um curso de dança barroca não significa que você está parado no tempo, não significa que aquele conceito tem que ser aquele, né, congelado. Mas o que que a dança barroca pode te trazer de material interessante, até para compreendermos o nosso momento presente? E por aí vai. Então, o que o hip hop traz, né, de material para o seu corpo e para a sua música, que te possibilitam transformar a arte que você propõe e gostaria de transformar. Então, tudo é um processo lento, não existe uma resposta. Existe um Uhum. processo de transformação, né? O próprio Noverre, né, ele foi todo formado na academia de dança francesa, que era aquele modelo congelado. Então, ele era um mestre naquela arte, congelada, entre aspas, né? E ele dominava tanto aquilo que ele começou também a beber de outras artes, as artes cênicas, por exemplo, e ele, poxa, isso aqui é muito importante para mim, para o que eu quero. Eu estou inquieto, né, inquieto com essa forma de fazer a dança e percebo que é através das cênicas que eu consigo transformar a minha arte. Então é isso. Então eu acho que o artista tem que se abrir, né, para beber de várias águas. Exatamente, a arte é mutante, né? Então tudo tem a ver com tudo, tudo é interessante, tudo tem ali a sua fagulha, né? O importante é provocar curiosidade, provocar, o que que isso aí me traz de, né, de percepção e de transformação, né? Porque senão, para ficar parado no tempo, basta a gente assistir televisão. E não é o caso, a gente quer atuar, né? A gente quer estar na vida, transformar o meio em que a gente está, né? E a Cris está falando 150 trabalhos, mas foi reinventando que ficou famoso e reconhecido. Então é isso, é a possibilidade que as artes têm de se potencializar também, né? E trazer para o nosso momento. Por falar no nosso momento, né? Eu tenho certeza que deste momento que estamos vivendo, que é essa profunda transformação, né? De uma forma obrigatória, porque ninguém teve opção ninguém escolheu esse momento, né? Uhum. Que tipo de arte que vai sair disso, né? Então, essas ações que a gente está fazendo dentro de casa, cada artista, cada aluno que fica pesquisando os seus movimentos, ou como colocar isso para fora, quais são as suas inquietações, né? O que que esse mundo paralisado traz para dentro da gente, né? Então, esse momento também certamente vai ser traduzido em arte, porque é isso que é o veículo. A arte, Assim, ela assim traz como foi no século passado, né? Que como sempre esses foi. Então, artistas que eu falei, eles viveram a guerra, né? O antes guerra, pós-guerra, por né? exemplo, Então, transforma, né? o Nover, por exemplo, ele viveu o que? A transformação da sociedade que acabou na Revolução Francesa. Imagina o que aconteceu para aquela sociedade naquele momento em que tudo vinha no padrão das monarquias estabelecidas, absolutismo, etc. De repente, pá, aquilo inclusive, de uma forma extremamente violenta, né? Houve essa transformação e, de repente, não há mais um rei da França, não há mais, imagina. Então, é uma mudança totalmente, né, de estrutura e de percepção do mundo, da mesma forma que nós. Então, o que que esse Covid vai nos trazer de impacto, né? Como que a gente vai Uhum. falar para o mundo e para quem nos estudar lá no futuro, né? Vai, caramba, aquela sociedade, aquele pessoal, como é que o Brasil enfrentou isso, né? Em plena Covid, como que os artistas trouxeram a sua voz depois, tendo Uhum. passado por aquele momento, né, de isolamento totalmente e de medo e de inquietação e de tudo, de pergunta, né? Porque para mim fica assim, meu Deus, não sei como isso vai acabar. A gente não sabe, Uhum. ninguém sabe. Quando a gente entra no tubo, a gente sabe que uma hora vai sair, mas quando? Como? Impossível, né?
Mas com Uhum. certeza tudo isso vai estar no nosso DNA de artista, que fica também querendo atuar no mundo, trazer para o mundo as experiências, né? As percepções. E é Uhum. isso. Acho que é isso, pessoal. Tem mais Será que tem alguma coisa? uma pergunta? Acho que é isso também, nosso tempo já está. Já está chegando no finalzinho. Exatamente, a Rosângela Marassi. Quanto tempo! Exatamente, a gente revisitando o passado aprendemos, né? Muito do nosso passado explica o nosso presente, né? E outra coisa também, como podemos aprender com o passado, né? Porque eu fico pensando também nesse cenário todo que estamos vivendo, o que as pessoas que passaram por guerras aprenderam com aquela situação totalmente de dúvida em relação a tudo, e medo e tudo, né? E privações Uhum. materiais. E o que que elas aprenderam? O que que elas deixaram pra gente de veículo, né? De experiência? É estudando o passado. Então, o passado nos traz muita bagagem. Então, a gente tem que sempre olhar para ele com muito carinho, respeito, né? Claro. Não congelar nisso, não é trazer o passado para cá, mas é aprender com ele, né? Como é que Uhum. o que que significava, né, aquela experiência naquele momento. Então, o que significava essa dança que a gente fala da dança barroca, né? O que significava essa dança naquele momento, né? Que artes que estavam ali conversando, de que forma. E aí você reformula tudo isso no hoje, no corpo de hoje, na referência de hoje, no Brasil, que nem existia na época, né? Então, como que tudo isso a Uhum. gente traz para o presente, né? Estamos num país que nem existia na época da dança barroca, mas e daí? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. O que que isso traz pra gente de percepções, né? Uhum. Olá, saludos. Graças. Quem Mas acho mais? que Eu é acho isso, que é então. isso. Legal. Abraços. Então, eu acho que a gente pode. Acho que a gente pode ir encerrando, né? E Uhum. agradecendo a Cris, assim, pela oportunidade. Foi Uhum. realmente muito, muito interessante, muito importante esse diálogo, né? Sabendo que a Academia da Cris também, aqui em São José dos Campos, né? Traz muito essas danças urbanas como uma possibilidade dos jovens também aprenderem a dançar, a se movimentar, a se colocar no mundo, né? Então, para a gente foi um prazer, porque no fundo estamos vindo de troncos bem diferentes e é lindo isso, esse encontro de possibilidades, né? Então, agradeço muito a Cris. Não sei se ela quer dar uma palavrinha. E aí, então, vou me retirar aqui para a Cris dar uma palavrinha, pode ser? E Pode muito ser. obrigada a todos que nos assistiram aqui. Um abraço grande para todos. Foi realmente um prazer e a gente fica à disposição para qualquer pergunta. Temos o nosso canal que se chama Passos do Barroco. Temos o Instagram também, Passos do Barroco, né? O nosso Uhum. site também, Passos do Barroco. E é isso, a gente está super disponível para conversar, para trazer também cursos para São José dos Campos, para que essa conversa, que por enquanto está aqui virtual, seja presencialmente feita, né? Que daí vai ser uma alegria, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Agora eu vou sair para a Cris entrar, tá bom? Só um segundinho, gente, que eu vou colocar a Cris. Pronto, Cris já vai entrar. Entrou. Ai, gente, amei. Muitíssimo obrigada. Gratidão muito grande para quem está assistindo a gente acabou de conversar com o grupo Passos do Barroco, com a Maíra, com a Raquel. Nós temos outros dois integrantes, que é o Osni e a Clara, não é isso? Isso mesmo. E a gente agradece vocês, a contribuição muito grande. E mais uma vez a gente
parabeniza todos os bailarinos, os artistas da dança, e lembrando sempre que a história sempre nos dá a base, mas assim, a gente estudando a essência e sabendo da onde a gente veio, com certeza a gente vai deixar a nossa contribuição. E todas as dores, dificuldades, tudo que a gente passa, elas não podem ser em vão. Principalmente, assim, as outras pessoas que estão lá também, sabe? São outros heróis. Eles passaram por muitas coisas para que a gente tivesse tudo isso que a gente tem hoje. Então, eu acho que é sempre essa coisa da gente agradecer imensamente a Nové, agradecer para próxima geração de artistas, essa mensagem de que sim, as coisas acontecem, a gente precisa abraçar e a gente precisa agradecer tudo. E eu agradeço vocês de coração. Muito obrigada. Feliz Dia Internacional da Dança! Obrigada, viu? Não esquece de salvar, por favor. Tchau, Cris. Tchau, gente! Só queria agradecer, gente, muito obrigada pelo espaço, Cris. E vamos dançar muito nessa quarentena. Não deixem os corpos ficarem parados. Muito obrigada, gente.